Então, pessoal, falei um pouquinho, de uma forma mais geral, de como é o fluxo do sistema fotovoltaico conectado à rede, e agora nós vamos estudar equipamento por equipamento, ver como eles funcionam, algumas características bem peculiares de cada um desses equipamentos, ok? Então, pessoal, os módulos fotovoltaicos para sistemas conectados à rede apresenta a mesma função dos módulos para sistemas isolados. Conversão da energia luminosa na faixa de frequência da luz visível em corrente contínua, certo? Pessoal, a energia luminosa ela é convertida em energia elétrica por esse efeito aqui, ó, o efeito fotovoltaico, que é um efeito derivado do efeito fotoelétrico. Eu acho que quem assistiu hoje a palestra do professor Maxson, ele falou um pouco sobre esse efeito fotoelétrico que Einstein descobriu, mas esse efeito fotovoltaico aqui, ele é muito similar ao efeito fotoelétrico. A premissa é a mesma. Eu tenho radiação a ser captada e essa radiação me gera uma corrente elétrica, ok? Então, de uma forma bem resumida, seria essa, ok? Esse seria o princípio físico do efeito fotovoltaico, ok? Pessoal, o gerador fotovoltaico ele deve ser instalado com a associação adequada. Quando eu falo associação, pessoal, eu falo em módulos ligados em paralelo e módulos ligados em série, ok? Isso vai depender de como o seu sistema vai ser projetado, ok? Tranquilo? Então, o gerador deve ser instalado com a associação adequada entre os módulos, certo? De modo a permitir os níveis de tensão e correntes adequados de acordo com as características do inversor. Certo, pessoal? A gente sabe que geradores ligados em série, nós temos um aumento da tensão, né? V1 mais V2 e assim sucessivamente. Quantos painéis eu tiver em série. E quando eu tenho painéis em paralelo, eu tenho um aumento da corrente, certo? Pessoal, o inversor de frequência, ele apresenta faixas de tensão e também faixas limite de corrente, ok? Então, quando vocês estiverem projetando um sistema fotovoltaico, a associação desses painéis deve ser de forma que os níveis de tensão e de corrente CC gerado pelo meu sistema, pelos meus módulos fotovoltaicos, eles sejam adequados ao inversor de frequência e o inversor de frequência consiga fazer a remodelação do meu sinal CC para o meu sinal CA. A gente vai ver quando estiver falando do inversor de frequência on-grid, que a gente chama de canais ou entradas MPPT, ou entradas ou controle do ponto de máxima potência, certo? Ok, pessoal? Então, os módulos fotovoltaicos, galera, apresentam as características básicas de funcionamento, ou que a gente chama de condições padrão de testes, ou STC, certo? Aí em inglês, aí, quem for melhor em inglês do que eu acho que é Standard Test Conditions. Quem for melhor no inglês aí, que me corrija, certo? Mas essas condições padrão de teste são condições laboratoriais, certo, pessoal? Que os painéis ou os módulos fotovoltaicos, eles são submetidos para que a gente tenha a determinação das suas curvas características, do seu rendimento, do valor de corrente, do valor de tensão de circuito aberto, do valor de corrente de curto-circuito em determinadas condições, ok? Então, pessoal, as condições STC são condições de teste, certo? Condições reais com níveis de radiância em torno de 1000 watts por metro quadrado, certo? Então, aqui, esse valor de radiância é o que a gente chama de radiância padrão, 1000 watts por metro quadrado. Isso quer dizer que, na prática, 1000 watts por metro quadrado ele será atingido? Não. Se a gente fizer uma medição com um equipamento adequado com relação à radiação de algum ambiente, nós vamos ver que esse valor de 1000 watts por metro quadrado ele quase nunca é conseguido, certo? Sempre eu tenho valores de radiâncias menores, ok? Devido ao quê? Devido a várias
vários fatores. Reflexão das ondas eletromagnéticas da luz visível com relação às nuvens, sujeira nos painéis, por exemplo, no caso aí já a radiação sendo captada diretamente pelos painéis, o que mais? Sombras, sombreamentos, isso vai de situação para situação, ok? Mas os painéis fotovoltaicos, eles são testados a esse nível de radiância em torno de 1000 watts por metro quadrado, ok? E quais são as normas que regem esses testes? Pessoal, as normas que regem esses testes são basicamente essa IEC, a ISMT, no caso IEC 60.904-3, a SMT G 173-03 e a norma brasileira NBR 10.899, ok? Eles dão as condições do espectro padrão de radiação, que a gente chama de espectro padrão de radiação global, AM 1.5G, certo? O que é esse espectro padrão? Pessoal, esse espectro padrão são valores de radiância captados pelo painel, certo? No caso, não captados pelo painel, mas irradiância do ambiente, desculpa, pessoal, irradiância do ambiente de acordo com a faixa de frequência da luz visível, ok? A faixa de frequência da luz visível, pessoal, vai se eu não me engano, do vermelho, no caso do vermelho até o violeta, se eu não me engano, certo? Passando pelo verde, entre outras cores, ok? E cada uma dessas cores, elas vão ter comprimentos de onda e frequências diferentes. E aí, para cada comprimento de onda desse e para cada frequência, né, associada, eu vou ter um valor de radiação diferente. E aí, esses valores de radiação vão depender de determinadas angulações e também de determinadas condições ambientais, principalmente a temperatura, que é a temperatura padrão de 25 graus Celsius, tá? Então, os painéis fotovoltaicos, quando eles são testados nessas condições padrão ou STC, eles são testados basicamente de acordo com esse espectro aqui de radiação global AM 1.5G, ok? Quem tiver curiosidade, só procurar na internet essa norma brasileira aqui, a NBR 10.899, que no final da norma ele mostra uma tabela, certo? Com todas as irradiâncias para determinadas faixas de frequência em determinadas condições de teste, ok? Pessoal, mas é estimado o funcionamento em condições consideradas nominais, certo? De operação conhecido como condições NMOT, ou como operação em temperatura nominal do módulo, certo, pessoal? Então, isso daqui é uma condição mais real, isso aqui é uma condição, as condições STC é uma condição mais ideal. As condições NMOT ou NOCT, certo, pessoal? São condições nominais, são condições mais reais, ok? Tranquilo? Como que essas condições elas são definidas? As condições NMOT ou NOCT são consideradas nominais com irradiância em torno de 800 watts por metro quadrado, certo? Também seguindo o espectro AM 1.5G, certo? A uma temperatura ambiente de 20 graus Celsius, certo? E a velocidade do vento, certo? Não vendo, é vento, escrevi vendo aqui. A velocidade do vento em torno de 1 metro por segundo, certo? Então, essa daí são as condições, vamos considerar assim, nominais e mais reais que os painéis ou os módulos fotovoltaicos eles podem encontrar no ambiente, ok? Pessoal, as condições STC e NMOT são condições de teste conservadores, certo, pessoal? Mesmo sendo essas condições aqui, NMOT um pouco mais realista, mas ainda são condições conservadoras em termos de irradiância do ambiente, certo? O funcionamento dos painéis fotovoltaicos dependerão basicamente dos níveis de radiação solar do local,
certo? E esses níveis de radiação do local, pessoal, vai depender de duas coisas, basicamente. A inclinação com que esse painel ele está apresentado naquela localidade, certo? E da orientação que essa localidade está orientada com relação ao espaço geográfico, que a gente chama de ângulo de inclinação do painel e ângulo de azimuth, que são dois parâmetros muito importantes quando a gente está fazendo um projeto do sistema fotovoltaico, certo? A gente tem que levar em consideração essas condições, ok? Pessoal, esses parâmetros são importantes para os parâmetros de projeto, certo? E estão presentes no datasheet do painel fotovoltaico escolhido, ok? Aí aqui é uma questão bem interessante, pode falar. Só interrompendo, o professor Rafael Vitor levantou a mão, tem algo a dizer? Pode falar. Rafael, essa parte de angulação, orientação, tem que ser feito um estudo, né? Porque tem muita gente assim que coloca de qualquer modo, né? Isso não faz mesmo. nenhum estudo. Aí acaba prejudicando, né? Às vezes, em vez de ajudar, acaba prejudicando. Com certeza. A gente vai ver, quando a gente estiver vendo o método da insolação, que é um método que eu utilizei muito e nunca deu errado, certo? Até hoje nunca deu errado, que é muito importante a gente fazer esse estudo local. Saber qual o local onde a gente vai colocar o painel, qual a angulação, se for no telhado, né? Qual a angulação do telhado, qual a orientação da minha casa, do meu comércio, com relação ao espaço geográfico, que é o ângulo de azimuth. Isso daí, pessoal, muda as características de radiação que o painel pode captar, certo? Se não for bem analisado essas características do local, pode ser que o meu sistema fotovoltaico não gere aquilo que foi esperado. E aí o cliente ele pode ficar insatisfeito, certo? Não sei quem falou, quem foi que falou aí? Alguém pode falar o nome? Foi o Vitor Manuel. Pronto, foi o Vitor, né? Então, Vitor, o que fazem, às vezes, aí nos projetos fotovoltaicos, até por questão de tempo para provar e também para chamar o cliente, é definir uma radiação padrão daquele local. A princípio, eu não gosto muito desse tipo de método. Quando eu fazia os projetos, eu olhava o local sempre pela questão do azimuth e também pelas condições de inclinação que o meu painel ia ser instalado. Então, as empresas, elas utilizam um valor de radiação padrão para aquele local, às vezes não leva em consideração a inclinação do painel, e aí o sistema pode funcionar? Pode funcionar, mas talvez o sistema não gere aquilo que foi esperado pelo cliente, por exemplo. Certo? Pode ser que isso aconteça, ok? Mas quando a gente estiver vendo o método da insolação, a gente vai ver a importância dessas angulações no projeto, tá bom? Tá respondido? Tá bom, obrigado, viu? Nada. Então, pessoal, eu trouxe aqui o exemplo de um datasheet de um painel, só para a gente ter uma noção básica do que tem no datasheet do painel. Então, eu tenho aqui o modelo, certo? Aqui é um modelo da Canadian Solar, foi de um projeto que eu realizei, eu acho que, se eu não me engano, foi em Apodi. A gente utilizou esse painel, o Max Power CS6U325. Esse painel aqui, ele já está ultrapassado, certo? A gente já tem potências de 350 watts, 450, 400 watts, quer dizer, 450 também watts. Já tem tecnologias novas aí com potências mais altas. Esse datasheet aqui eu retirei de um projeto só para a gente ter ideia do que contém o datasheet, certo? Então, o datasheet ele tem um modelo do painel e tem uma coisa muito importante a ser analisada, que são as curvas características, certo? Do painel, com relação à corrente e com relação à radiação do ambiente, e também a tensão de circuito aberto ou a tensão do meu tensão e a corrente do meu painel com relação à temperatura, certo, pessoal? Aqui eu tenho várias curvas, porque aqui eu tenho variações de temperatura, ok? Temperatura. Quando eu tenho um aumento da temperatura, pessoal, eu vou
reduzindo a minha tensão de circuito aberto. Essa é uma característica dos painéis fotovoltaicos de silício, certo? Por quê? Porque os painéis fotovoltaicos de silício ele têm o que a gente chama de coeficiente de temperatura negativo, certo? Ok? Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vou apresentar uma redução nas características de tensão do meu painel, ok? Então, aqui no datasheet do painel fotovoltaico mostra as características, as curvas características para determinadas temperaturas de teste, certo? E essa curva aqui da esquerda, onde eu coloquei aqui a seta, eu tenho as curvas características com relação ao aumento da radiação. Em contrapartida, pessoal, quando eu tenho um aumento da temperatura do meu ambiente, no caso do meu painel, eu vou ter uma redução da tensão. Se eu tiver um aumento da irradiação ou da irradiância do local, eu vou ter um aumento na corrente elétrica, certo? Então, vamos dizer assim, são condições diferentes, certo? Que apresentam resultados diferentes. Se eu aumento a temperatura, eu vou reduzir a minha potência do meu painel, em termos de tensão, já que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Se eu aumentar a minha irradiação, no caso, se eu tiver uma melhor captação de irradiação do local, eu vou ter níveis de correntes maiores, e aí eu vou ter uma potência de geração maior, certo? Então, aqui, eu tenho umas curvas características, certo? Para níveis diferentes de radiação. Se eu não me engano, esse painel ele começa em 200 watts por metro quadrado, certo? E termina na condição padrão, que é 1000 watts por metro quadrado, tá? Ok, pessoal? Então, uma das coisas que o datasheet apresenta são essas curvas características. Eu não sei se dá para enxergar, eu acho que ficou até pequeno, mas aqui, ó, eu vou colocar aqui uma chavezinha, ele coloca aqui as características do painel em condições de teste STC, ou as condições de teste padrão. Aí aqui ele me apresenta a potência do meu painel em watt pico, né? Tensão de operação no ponto de máxima potência, corrente de operação na máxima potência, corrente de curto-circuito, tensão de circuito aberto, certo? E também uma coisa muito importante que a gente tem que analisar, que a gente vai ver quando a gente vai vendo a parte do dimensionamento, é o rendimento do painel, certo? O rendimento do painel ele é um fator muito importante quando a gente está fazendo o projeto do sistema fotovoltaico. Isso é muito importante saber, por isso que é importante o projetista ter acesso ao datasheet e ler o datasheet do painel, certo? Ele apresenta as condições padrão, né, STC, e aqui embaixo, eu vou botar aqui uma setinha. Pessoal, estou riscando muito slide, porque já é mania de gravar as aulas, certo? Se estiver atrapalhando, diga que eu paro de riscar. Mas, se não reclamaram, então eu vou continuar riscando aqui. E aqui abaixo, ele vai apresentar as condições NMOT ou também NOCT, certo? Que são condições mais reais, certo? São condições mais nominais. Ok? Aí são as mesmas características, a questão da potência, a questão da tensão, a questão da corrente de máxima potência, a corrente de curto-circuito e a tensão de circuito aberto. Se a gente olhar aqui, não sei se dá para enxergar, mas já por experiência, as condições STC, eles apresentam características melhores do que as condições NMOT, certo? A potência NMOT é menor do que as condições STC, justamente pela questão da radiação padrão, né, que é maior. Então, eu tenho aqui do lado direito, aqui da minha figura do lado direito, tem as características mecânicas do painel. Questão de massa, dimensões, algumas características com relação aqui, deixa eu ver... quantas células são constituídas. Geralmente os painéis são constituídos os painéis mais antigos eram constituídos de 60 células, os mais modernos já são constituídos por 72 células ou mais, ok? Então aqui são características mecânicas do painel. E aqui abaixo, aqui que eu vou circular aqui, ó, são características de temperatura,
E aqui ele mostra os coeficientes de temperatura do painel. Então, o painel ele apresenta coeficientes de temperatura com relação à tensão, coeficiente de temperatura com relação à corrente, e o coeficiente de temperatura com relação à potência, por exemplo. Ok? A temperatura, pessoal, como eu falei, ela é mais preponderante na característica de tensão. Quanto maior a temperatura, menor a tensão gerada pelo meu painel. A temperatura ela não influencia tanto assim na corrente, mas para painéis de silício, quanto maior a temperatura, maior a corrente, mesmo que a diferença seja muito pequena. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, isso aqui é uma amostra de um datasheet de um painel ou de um módulo fotovoltaico. Ok, pessoal? Tranquilo? Pessoal, estou entendendo? Está dando certo? Vão falando aí que eu não estou vendo o chat. Quem for falando... Então, vamos lá. Tá de boa, por enquanto. Vamos lá. De boa aqui também. Se estiver falando muito rápido, é só falar, viu? Então, vamos continuar aqui. Então, os módulos fotovoltaicos, pessoal, são elementos sensíveis à radiação, como a gente já viu, né? Eles captam a energia luminosa da faixa da luz visível e convertem isso em corrente contínua, certo? Então, pessoal, a falta delas, em alguns casos, pode provocar problemas. Então, o primeiro problema que nós temos com relação aos painéis fotovoltaicos, com relação à radiação, é o sombreamento. Se nós tivermos um sistema fotovoltaico com grande área de sombreamento, aquele sistema fotovoltaico ele está sendo utilizado praticamente para nada, porque estima-se que em torno de 20% da área do meu sistema fotovoltaico, se ela for sombreada, praticamente 90% da minha potência que deveria ser gerada, ela não é efetivamente gerada. Então, o sombreamento é um outro fator que deve ser estudado no ambiente, além das inclinações do painel, certo? Como assim analisar o sombreamento? Por exemplo, nós temos um sistema fotovoltaico a ser instalado numa determinada área comercial. Só que naquela área comercial eu tenho prédios com alturas maiores do que aquele prédio que eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico que foi contratado para fazer o projeto. Então, o projetista ele deve analisar o ambiente também com relação a essas outras edificações. Se essas edificações elas vão influenciar ou não na questão do sombreamento, certo? E aí, esse sombreamento ele pode ser estudado por alguns softwares, como o Revit, como o SketchUp, são softwares que podem ser utilizados para o estudo do sombreamento, certo? Eles utilizam as coordenadas geográficas do local e simula como que a sombra ela translata com relação ao dia do ano ou com relação à hora do dia, certo? Então, o sombreamento ele é um fator muito importante na questão também do projeto, certo? Então, se o projetista ele identificar algum obstáculo que possa modificar as características de funcionamento do sistema fotovoltaico, ele deve procurar outras opções a instalar o gerador fotovoltaico, a livrar aquele sombreamento que aparece no sistema, ou aparece na área que foi escolhida para colocar os painéis, certo? Ok? Esse é o primeiro problema. Mas, pessoal, o sombreamento, ele também provoca o que a gente chama de hotspots, ou pontos quentes nas células sombreadas. Isso ocorre por quê? Pessoal, quando a célula é sombreada, ela ainda apresentará uma tensão reversa devido à diferença de potencial promovida pela junção PN. Pessoal, as células fotovoltaicas, elas são basicamente constituídas de materiais semicondutores. Quem já estudou eletrônica, ou circuitos eletrônicos, eu acho que o nome da disciplina deve ser circuitos eletrônicos ainda, nós sabemos que o diodo ele funciona, por exemplo, com a junção PN, né? Eu tenho o material extrínseco do tipo P, o material extrínseco do tipo M, do tipo N, e eles são postos em contato, e aquele contato provocará o que a gente chama de
zona de depressão. E aquela zona de depressão, ela apresenta uma diferença de potencial, certo? Então, quando eu tenho o sombreamento nessas células, eu não tenho o transporte das cargas elétricas que deveriam ser fotogeradas, e eu fico somente com essa diferença de potencial da zona de depressão da junção PN, certo? E essa diferença de potencial aí, pessoal, ela pode provocar aquecimentos indevidos nas células, ok? Porque além de ter, apesar dessa diferença de potencial ser baixa, eu ainda vou ter o que a gente chama de fluxo de portadores minoritários, certo? Que é uma corrente reversa que transpassa pelas células. E à medida que essa corrente ela vai circulando pelas células, isso vai aquecendo as células pelo efeito Joule, o efeito térmico que a gente conhece, certo? Outro ponto, pessoal, questão do aumento da temperatura das células, é que as demais células que não estão sombreadas provocam um fluxo de corrente pela junção PN daquela célula que está sendo sombreada, certo? E a gente sabe que corrente elétrica que transita por um material condutor ou semicondutor, ele provoca o aquecimento, ou seja, dissipa a energia que advinda da corrente elétrica, ela é dissipada na forma de calor. Então, as células que não estão sombreadas provocam a corrente elétrica nas células que estão sombreadas, e aí eu vou ter um aquecimento indevido dessas células sombreadas, ok? Por isso que o sombreamento ele também deve ser evitado, ok, pessoal? Então, só continuando aqui o slide, ó, a corrente elétrica, o fluxo de corrente elétrica pela junção PN de alta intensidade, né, passa pela célula sombreada, aumentando a temperatura por efeito térmico. Mas existe uma solução para isso? Existe. Os engenheiros que idealizaram os módulos fotovoltaicos, eles idealizaram um dispositivozinho que vai proteger as células contra esses hotspots ou esses pontos quentes, devido ao sombreamento. E a gente vai ver agora. Então, a potência que a célula sombreada adquire é dissipada na forma de calor, provocando o ponto quente, certo? Devido ao fluxo de corrente por essa célula sombreada. Então, pessoal, para não permitir esse aquecimento excessivo e danificar a célula, bem como o painel fotovoltaico, porque o que é o painel, o que é o módulo fotovoltaico em si? Ele é basicamente um arranjo misto de células fotovoltaicas, ou seja, um arranjo série paralelo de células fotovoltaicas, ok? Então, quando eu tenho uma danificação ou um problema numa célula fotovoltaica do meu módulo, eu posso ter problemas também com as demais células que estão ligadas, por exemplo, em série ou também ligadas em paralelo, certo? Então, os projetistas dos painéis ou dos módulos fotovoltaicos idealizaram, colocaram aqui, ó, na sua constituição, na constituição do módulo, o que a gente chama de diodos de bypass, certo? Esses diodos de bypass, pessoal, eles provocam um caminho de um curto-circuito de modo a não permitir que a corrente elétrica flua das células que estão sendo iluminadas para as células que estão sombreadas. Eu vou mostrar o esquema de como isso acontece, ok? Então, pessoal, estes diodos são conectados diretamente a conjuntos de células entre conjuntos de 15 a 30 células. Isso vai depender do tipo de painel que está sendo utilizado no projeto, tá? Os diodos, pessoal, são colocados na forma antiparalela, de modo a proteger os conjuntos individualmente, ok? Então, o diodo, pessoal, ele funciona promovendo um caminho de baixa resistência para o fluxo de corrente gerada pelas demais células. Então, quando aquela corrente que está sendo gerada pelas células que captam a energia solar tende a passar, o fluxo de corrente tende a passar pelas células que estão sombreadas, o diodo de bypass ele provoca um caminho de baixa resistência, de modo que a corrente elétrica que ainda está sendo gerada seja desviada das células que estão sombreadas,
ok? Então, essa é a função do diodo de bypass. Então, pessoal, quando ocorre o sombreamento, existirá uma diferença de potencial entre o anodo e o cátodo do diodo, né, da célula ou das células, ok? Permitindo a condução do diodo. E a gente sabe que o modelo ideal do diodo, né, a gente pode considerar que o diodo, quando ele está conduzindo, ele se comporta como um curto-circuito, certo? Ok? De acordo com o modelo ideal do diodo, tá? Então, considerando o modelo ideal do diodo, quando o diodo conduz a corrente elétrica, ou seja, quando ele entra na sua modalidade de condução, ele se torna um curto-circuito ou um elemento de baixíssima resistência no circuito elétrico, tá? Então, pessoal, desse modo, a corrente gerada pelas demais células, ela é desviada do conjunto de células sombreadas, tá? Então, tenho aqui, pessoal, duas figuras que representam o diodo de bypass. Então, qual é a situação aqui, ó? Eu tenho o meu conjunto de células, tá? Aqui eu tenho um conjunto de 4 células e dividiu esse conjunto de 4 células em 2 diodos de bypass, certo? E essa célula aqui, ó, ela foi sombreada, tá? Então, quando essa célula apresenta-se sombreada, eu vou ter aqui uma diferença de potencial daqui para cá suficiente para que eu possa conduzir esse diodo aqui, certo? E quando esse diodo começa a entrar em condução, certo? A corrente que está sendo gerada aqui por essas células ainda captando a radiação solar, essa corrente ela é desviada de modo a proteger essa célula aqui que está sendo sombreada, tá, pessoal? Então, essa é a função do diodo de bypass, certo? Proteger as células que possam se apresentar de modo sombreado, certo? Ok? E aí, isso é garantia que as células não possam aquecer? Não, não é garantia, certo? Porque o aquecimento das células também pode ser acometido por outros fatores, principalmente da temperatura do ambiente, certo? Esse é só um artifício de modo a gente não danificar as células de uma forma eletricamente falando, ok? Tranquilo? Então, pessoal, essa é a função do diodo de bypass. E aqui eu tenho a proteção desse diodo de bypass para um conjunto maior de células, certo? Eu tirei aqui essas figuras do manual, no caso, essa figura aqui de baixo, ela foi retirada do manual de sistemas fotovoltaicos do CRESESB. Esse aqui eu esqueci de colocar a fonte, tá? Ok? Pessoal, tá dando para entender? Tá tudo certo? Vão me falando aí. Tá sim, Rafa, tá dando para entender. Beleza, então vamos lá. Então, além do aquecimento das células sombreadas, pessoal, o sombreamento pode provocar danos aos painéis com relação a correntes reversas, certo? Como é que isso pode acontecer? Uma das condições para os painéis, ou conjunto de painéis em paralelo, por exemplo, pessoal, é que a tensão destes conjuntos em paralelos sejam iguais ou muito próximos, certo? Uma dica, eu vou falar isso mais na frente, mas já adiantando um pouco, uma dica para quem estiver querendo entrar nessa área de solar e começando a estudar os projetos de energia solar fotovoltaica é o seguinte: manter o número de strings com o mesmo número de painéis. O que são strings? Strings são conjuntos de painéis ligados em série, certo? Então, eu necessito manter todas essas strings com a mesma tensão ou com tensões muito próximas, certo, pessoal? As tensões serão iguais? Muito provavelmente não, mas as diferenças são muito poucas de um string para outro, certo? Ok? Por que isso deve ocorrer? Porque as tensões, elas devem ser iguais. Pessoal, as tensões devem ser iguais para que a gente não tenha a ocorrência de correntes reversas do que a gente chama de efeito fonte, pelo menos o que eu chamava quando eu estudava essa parte dessa parte do sombreamento. Efeito fonte ou efeito pilha, certo? Eu vou desenhar aqui em cima, mas basicamente seria isso aqui. Eu tenho um painel ligado em outro painel em paralelo, certo? Ok? Então, imaginemos que esse painel aqui, ele tenha um sombreamento,
certo? Pelo efeito pilha, o efeito da fonte aqui, da corrente fotogerada pelo painel que ainda está sendo iluminado, a corrente ela tende a fluir aqui, ó, para o meu painel que está sendo sombreado, certo? Ok? Então, esse é um outro problema que o sombreamento ele pode provocar, certo? Que é o efeito que a gente chama de efeito pilha, ok? De um painel para o outro, certo? Quando eu tenho conjuntos de painéis ligados em paralelo. Então, pessoal, a diferença de tensões entre as strings pode provocar alimentação indevida, certo? De strings com tensões e correntes mais baixas de funcionamento como carga, ok? Então, esse painel aqui, que estaria sendo sombreado, ele funciona como uma carga para o painel adjacente a ele ligado em paralelo, certo? Então, um será a fonte e o outro será a carga dessa fonte. Tranquilo? Então, o sombreamento ele pode provocar isso e quando o projeto está sendo desenvolvido, o projetista ele deve garantir que as strings elas devem ter tensões iguais. Quais são os problemas que ocorrem em sistemas fotovoltaicos, principalmente quando ocorrem incêndios? Quando se projetam sistemas fotovoltaicos, alguns projetistas colocam strings de tensões diferentes, ok? E aí uma string será a carga de outra, ok? E isso daí pode provocar também aquecimento daquela string que tem a tensão menor ou a corrente menor, certo? Tranquilo? Então, pessoal, o conjunto de painéis em paralelo com tensão mais baixa poderá absorver a energia gerada, provocando o aquecimento. Certo? Foi o que eu falei no slide anterior. Quando eu tenho essa corrente reversa para esse conjunto de painéis, ou esse conjunto, ou essa string que está ligada em paralelo com um outro string, se ela tiver uma tensão menor, ela tenderá a absorver parte da energia gerada pela string adjacente. Isso daí, pessoal, pode provocar aquecimento nas células, tá? Dessa forma, para evitar essas correntes reversas, a gente utiliza, ou no caso, os sistemas fotovoltaicos, quando a gente procura os equipamentos, né? Já vem com esse diodo aqui, que é o diodo de bloqueio, certo? Ok? Então, esse diodo de bloqueio, pessoal, ele evita que essas correntes reversas fluam de uma string para outra, ok? Novamente, lembrando um pouquinho dos circuitos eletrônicos. Quando o diodo ele é polarizado reversamente, ele apresenta uma impedância infinita, certo? E aí ele se comporta como um circuito aberto, e não mais como um curto-circuito. Então, o diodo de bypass, ele tem a funcionalidade de transformar o diodo em um curto-circuito ou num caminho de baixa resistência. Já os diodos de bloqueio, ele tem o procedimento inverso. Eles tendem a fazer o diodo de modo que eles apresentem uma região de alta resistência e a corrente elétrica ela não consiga fluir de uma string para outra, certo? É um outro dispositivo de proteção. Então, pessoal, esses diodos eles estão instalados nas caixas de proteção CC ou nas string box, certo? Então, é um outro componente que a string box ele pode apresentar. Isso vai depender do tipo de sistema fotovoltaico que a gente está utilizando, certo? Se a gente estiver, por exemplo, utilizando um sistema fotovoltaico de uma string só, a gente não necessita desse diodo de bloqueio. Geralmente, nos kits, quem instala os sistemas fotovoltaicos compra kits. E quando o sistema é de uma string só, não apresenta esses diodos de bloqueio, tá? Mas quando eu tenho várias strings ou tenho um sistema fotovoltaico grande que eu possa prever várias strings em paralelo, a string box geralmente apresenta esses diodos de bloqueio. Geralmente eles são classificados como os diodos no caso, os diodos, e também eu tenho os fusíveis GL e GG, certo? Do tipo GL ou tipo GG, que são associados a esses diodos de bloqueio, tá bom? Então, pessoal, essa diferença de tensão entre os conjuntos podem acontecer por número de painéis desiguais em paralelo, certo? Então, já que a string
elas são conjuntos de painéis ligados em série. Essas strings em paralelo vão se apresentar desiguais se eu tiver painéis ligados em série de forma desigual, certo? Ou com painéis com tensões de circuito aberto diferentes, certo? Um outro ponto que se deve ater é utilizar painéis iguais, certo? Não utilizar painéis de características diferentes, certo? Porque isso pode acontecer, esse efeito da corrente reversa pode acontecer também. Então, além de manter as strings com o mesmo número de painéis, nós devemos, em projeto, utilizar painéis com características iguais, certo? Ok? Então, pessoal, só continuando aqui o slide, a diferença de tensão entre os conjuntos pode acontecer devido ao número desigual de painéis em paralelo, irradiação solar insuficiente devido ao sombreamento, né? E string com orientações distintas em MPPTs iguais. Então, pessoal, a orientação também ela é importante, ok? Então, se eu tenho um sistema fotovoltaico numa casa, por exemplo, que eu tenho duas águas, ok? E eu coloco uma string de um lado do meu telhado, uma string do outro lado do meu telhado, e coloco-as em série, por exemplo, constituindo uma string, isso não é muito bom. Por quê? Porque de um lado do telhado eu vou ter uma característica de radiação, um valor de radiação diferente da característica da radiação do outro lado do telhado, certo? Mesmo que essa diferença seja muito pequena, certo? Ok? Isso deve ser também levado em consideração com relação ao projeto. Quando a gente coloca uma string ou uma quantidade de strings em paralelo, por exemplo, em uma entrada em PPT, a gente vai ver o que é isso depois, mas adiantando um pouco, a entrada em PPT é uma entrada do inversor, uma entrada CC do inversor, no qual ele procura o ponto de máxima potência daquele conjunto, certo? Se eu colocar painéis de orientações diferentes, eu vou ter diferenças de potências geradas, diferenças de tensões e diferenças de correntes. E aí, pessoal, isso pode provocar até centelhamento, ok? E centelhamento em sistemas fotovoltaicos pode provocar incêndios, certo? Isso é muito perigoso, essa questão da orientação dos painéis serem diferentes na mesma MPPT, ok? Porque isso aí pode provocar danos sérios ao sistema, tranquilo? Beleza? Então, pessoal, essa questão dos diodos de bloqueio é utilizada para evitar essas correntes reversas que podem acontecer nessas situações. Sombreamento, número desiguais de painéis numa string, orientações distintas das strings numa mesma entrada MPPT do meu inversor, irradiação insuficiente, certo? Em um determinado local. Isso pode provocar correntes reversas de uma string para outra, ok? E pode provocar aquecimento, danificando os painéis. Então, aqui, pessoal, está aqui um esquema da proteção dos diodos de bloqueio, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, um sombreamento aqui, dessa primeira string aqui, ó, por exemplo, se eu tenho um sombreamento dessa primeira string, a tendência das demais é que parte da corrente que é gerada, ela seja jogada para essa string aqui, ó, que está sombreada, certo? Vou marcar um X aqui para delimitar que ela está sombreada. Então, esse diodo aqui, ó, que é o diodo de bloqueio, ele está reversamente polarizado. Então, quando a corrente ela tende a fluir das outras strings até essa string sombreada, o meu diodo de bloqueio ele se comporta como um circuito aberto. E aí a corrente ela não consegue passar para as células, ok? Não consegue passar para os painéis também, ok? Tranquilo? Então essa é a função do diodo de bloqueio, tá bom?